Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos Mestres do Amor Sabedoria. Primeiramente, nós precisamos entender o que seja sadhana, dentro dessa proposição védica. Sadhana significa uma disciplina espiritual, uma prática sistematizada. Então, dentro de certas escolas espiritualistas, dentro dessa linha do yoga, existem as sadhanas, às quais o discípulo se submete, ou o aspirante se submete, para ter graduação, ou ter um avanço espiritual. E as sadhanas, geralmente, são determinadas pelos gurus, por aqueles que são responsáveis pelo avanço espiritual daquele indivíduo em particular. Embora também hajam sadhanas genéricas, que servem a todos, como, por exemplo, a recitação dos mantras, a repetição dos santos nomes de Deus, dentro do processo da Japamala, algumas técnicas de meditações em determinados horários do dia, enfim, certas restrições alimentares ou restrições comportamentais, certas posturas, certas práticas em relação ao outro, aos seres vivos, enfim, tudo isso, quanto sistematizado como uma disciplina autoimposta, é um sadhana. Então, obviamente que Shri Sathya Sai, ou Sathya Sai Baba, ele sim recomendava que o aspirante pudesse ter, obedecer a um sadhana, porque a disciplina é importante no caminho espiritual. Mas isso até um certo ponto, aí que entra Ramana Maharshi. O Ramana Maharshi, ele é a pura Advaita Vedanta. Ele é o caminho não dual, ou seja, ele é aquele do caminho direto, da realização da percepção do ser no próprio ser. Então, dentro dessa visão de Ramana Maharshi, ele entende que primeiro precisa entender quem realiza o sadhana, ou a disciplina espiritual. Por vezes é o próprio ego. Então é o ego querendo melhorar a si mesmo, ou o ego tendo ambições espirituais. E o ego nunca vai chegar no ponto da percepção do próprio ser, da realização do próprio ser. Então, como todo bom Advaita Vedanta, ele entende que não existe caminho, existe a percepção. O dia que você percebe que você é um ser divino, que você entra em sintonia com o seu próprio Atman, com a essência que é divina, imutável, eterna, incriada, que é a sua verdadeira realidade, o seu verdadeiro ser,
dispensável estão todas as disciplinas. Então, o começo da jornada já é o fim da jornada. Porque a jornada só começa quando você percebe, tem consciência do ser real. Mas quando você tem a consciência do ser real, já terminou também a jornada. Você já realizou. Entende? Então, assim, aparentemente, isso parece um paradoxo, uma contradição. Mas não é. É tudo de acordo com a perspectiva ou para quem se dirige o ensinamento. Shri Satya Sai, o seu ensinamento era dirigido a uma grande multidão de pessoas que estavam buscando a vida espiritual. Não era um ensinamento seleto para algumas pessoas que estavam já no ponto de uma maior transcendência, uma maior imersão, inserção nesse contexto da unicidade. Já Ramana Maharshi, Shri Ramana Maharshi, ou Bhagwan Shri Ramana Maharshi, ele trabalhava muito diretamente para pessoas que buscavam o caminho direto. Então, não é que um esteja certo e o outro esteja errado. Tudo depende de para quem se dirige e com que metodologia. Nós nos recordamos que certa vez um homem procurou Satya Gurudeva e trouxe aquela questão de Jesus, né, de Sananda Jesus, que está lá em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7, quando Jesus afirma: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrarei, pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, para ele se abrirá, abrir-se-á. Então ele trouxe essa questão para Satya Gurudeva e falou: então, para todo aquele que bate, abrir-se-vos-á, abrirá-se-á, as portas se abrirão. O que você pensa disso? Aí Satya Gurudeva riu e disse: todo aquele que bate machuca a mão e fica do lado de fora. Parece que ele está negando o ensinamento de Sananda Jesus, mas não. Há uma coerência profunda nisso. Por quê? Porque quem está batendo ainda está no esforço. Ainda acha que precisa encontrar algo que já não está aqui. Que precisa ser algo que já não é. Então é a ambição espiritual. Então fica batendo de uma religião para outra religião, várias portas espirituais, batendo, insistindo, trocando, buscando um instrutor espiritual aqui, outra ali, uma metodologia aqui, outra ali. Mas o ponto é, só quando você para de buscar, quando você silencia, quando você se permite o repouso profundo no próprio ser, é que você encontra. Então não se trata de ficar batendo. Porque essa simbologia da mão que bate na porta, essa mão é o próprio ego. E o ego vai ficar ferido, vai se machucar. Por quê? Porque ele vai estar sempre se decepcionando. Porque o ego não consegue realização. Vai vir o processo da frustração. E vai ficar do lado de fora, por quê? Porque não vai entrar na câmara nupcial, onde se celebra a divina comunhão do ser com o próprio ser, ou da essência divina com Deus. Na linguagem do próprio Sananda Jesus. Então é nesse sentido que Satya Gurudeva diz: quem bate machuca a mão e ainda fica do lado de fora.
querendo dizer para aquela pessoa: olha, você tem procurado demais, você tem mudado de religião, o seu ego tem se transvestido de buscador espiritual, você tem feito várias práticas espirituais apenas no intuito de se autopromover, né? Você tem ido à Índia, buscado vários ashrams, vários gurus. Isso aí é só perfume para o ego. O ponto não é esse. Você tem que se esvaziar, tem que perder tudo isso. E é nesse sentido que se encaixa, se ajusta perfeitamente com a fala de Ramana Maharshi, que diz que o objetivo de todas as disciplinas espirituais é de abandonar todas as disciplinas espirituais. E ele realmente não prescrevia nenhuma disciplina espiritual para ninguém. Ele apenas trabalhava com a percepção do próprio ser. Esse inquérito: quem sou eu? Quem é este ser? Que é chamado, essa técnica, né, chamada de Atma Vichara. Atma Vichara é inquirir sobre o próprio ser. Então não é necessário disciplina. Ele mesmo realizou o próprio ser sem disciplina nenhuma, sem nenhum guru. Ele simplesmente subiu o sagrado monte de Arunachala, né, e ali, em inquietude, ele percebeu a própria essência. Porque ele já era o ser divino, né? Como todos nós já somos, só não percebemos. Então não se trata de algo que nós iremos nos transformar, ou algum lugar que nós vamos chegar, ou algum estágio que devemos atingir, porque tudo já está aqui, né? Então a disciplina espiritual, às vezes, ela serve como um processo mais alienativo do que revelativo, mais como um sedativo, ou uma fonte de distração ou de ilusão, do que propriamente da real percepção. Porque quando eu sento todos os dias e pratico certas técnicas, eu sou um praticante de Kriya Yoga e pratico, não que isso não seja bom, é maravilhoso, né? A Kriya Yoga é uma ciência, nós não estamos desqualificando, mas tudo depende de como você usa. E aí você não tem a menor noção do que é Kriya Yoga, pega umas regras básicas, senta, fica ali achando que você está atingindo alguma coisa e ainda assim vai descendo, nutrindo a vaidade, porque você se coloca perante o outro como um praticante de Kriya Yoga. Entende? Isso não te leva a lugar nenhum. Então é nesse sentido que Ramana Maharshi dizia: abandona todas as disciplinas, apenas perceba aquilo que deve ser percebido. O que nos lembra a instrução direta de Shri Krishna, lá no Bhagavad Gita, para Arjuna. É porque Krishna disse a Arjuna: Arjuna, abandone todas as formas de religião e simplesmente se renda a mim, aquele que sou naquilo que tu és. Esse renda-se a mim quer dizer a essência divina, aquilo que te faz igual a mim, que te faz divino como a mim. Então abandona todas as formas de religião e simplesmente perceba o que deve ser percebido, ou vivencie aquilo que deve ser vivenciado. Todos os grandes mestres, tanto Shri Satya Sai como Bhagwan, Ramana Maharshi, eles não tinham religião. Tinham religião. Eles eram a síntese de todas as religiões sem ter necessidade de nenhuma. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Gratidão. Shiva Shambho.